Bom, dando continuidade, depois dessa grande provocação da Ju, né, Ju? Eu vou chamar agora Lucas Campos, da Iana Saúde. Ele é graduado em engenharia, tem MBA, e experiência de mais de 10 anos em saúde em empresas como a Bain Company e Nilo Saúde, empresa da APS Digital e software pelo cuidado e engajamento de pacientes. Membro do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, atualmente é diretor executivo e fundador da Iana Saúde, uma health tech de cuidados baseados em valor para condições crônicas complexas, começando pela doença renal. Lucas, a nossa provocação aqui. Como a telemedicina melhora a jornada das pessoas com doença renal crônica e seus desfechos? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vocês me escutam bem? Sim, Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito honrado desse convite, falar de um tema tão relevante com pessoas tão conhecedoras e atuantes nessa área. Eu quero falar um pouco aqui da nossa experiência com a Iana na doença renal, mas até a minha prévia experiência com a atenção primária à saúde digital, acho que também é bem relevante aqui nessa discussão. Da pandemia para cá, eu acho que a maioria de quem está nos ouvindo aqui já usou de alguma forma a telesaúde, e a gente viu quanto que ela pode ajudar, pode ser complementar ao cuidado presencial, né? E na doença renal crônica não é diferente. Ela tem sido muito importante, tem ajudado muito no cuidado do doente renal crônico. E aí eu trouxe 4 pontos aqui super importantes que a gente tem visto o impacto positivo no desfecho dos pacientes, né? Eu acho que o primeiro é acesso a especialistas. Então, a gente vive num país continental, tem muitas regiões que tem muitos nefrologistas, tem outras regiões que tem muito pouco. Então, a telemedicina ajuda a gente poder conectar essas pessoas, essas UBSs que não têm acesso a um nefrologista, a regiões que têm excesso de profissionais. Então, a gente consegue aquele paciente que está no estágio mais avançado, que talvez precisa sair do médico de família, precisa ir para atenção especializada. Se não tem uma profissional na região dele, a gente consegue conectar ele com uma profissional numa região que tem em excesso e fazer esse cuidado, garantir que ele consiga ter essa atenção especializada que ele precisa. Então, tem um projeto, por exemplo, do Telenordeste que faz isso com várias especialidades. Eu acho que é um projeto que a gente precisa estimular mais, conectar mais essas UBSs com esses prestadores para a gente trazer mais acesso para a população. A telemedicina vai ajudar muito aqui. Acho que o segundo ponto é esse que a Juzinha falou de educação do paciente. Eu acho que o paciente vai na consulta e é um momento muito difícil assimilar tudo que o profissional de saúde passa para ele ali no momento da consulta. São muitas informações, muitos medicamentos, então, e fica espaçado. Ele vai na consulta um mês, depois ele volta 3 meses depois, volta 3 meses depois. É difícil assimilar tudo e garantir e ele esquece, depois acaba desengajando no tratamento. Então, quando a gente usa o meio digital, a gente consegue, de tempos em tempos, mandar uma pílula de conhecimento para esse paciente pelo WhatsApp, falar com ele, divulgar um material educativo, um PDF, uma apresentação, fazer uma pesquisa, ver como é que ele está, o que que ele assimilou, o que que ele não assimilou, e fazer uma ação focada, nos pacientes que estão precisando assimilar um certo tipo de conhecimento. Então, a educação do paciente ajuda muito, e a gente sabe que um paciente mais educado acaba engajando mais no tratamento dele, acaba levando a um desfecho melhor. Então, esse segundo ponto de educação é muito relevante que o canal digital ajuda. Eu acho que um terceiro ponto é a adesão ao tratamento. A gente vê aqui com os nossos pacientes que, como a telemedicina tem menos barreiras para o paciente ir numa consulta, então ele não tem que se deslocar, às vezes, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, às vezes não precisa faltar um trabalho. Como é mais fácil, às vezes, se ele não consegue ir presencialmente, ele faz por telemedicina e ele consegue ter aquele cuidado que ele precisava ter todo mês, ou a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, ele adere melhor às consultas que ele precisava fazer ao longo do tempo. E aí, nessas consultas, ele sempre faz os exames dele, etc. Então, essa adesão ao tratamento acaba beneficiando o desfecho.
Óbvio que a telemedicina não substitui o presencial, mas se uma ou outra vez ele precisar ir na telemedicina, fazer a telemedicina já ajuda, porque ele consegue pelo menos manter o cuidado com a equipe de saúde dele. Acaba também que o digital ajuda muito a mandar lembretes, né? Então você manda o WhatsApp, lembra da sua consulta amanhã, lembrou de fazer os exames, é importante que você faça os exames antes da consulta, às vezes mandar um pedido de exame que o paciente precisa refazer antes da consulta. Então, tudo isso ajuda nessa adesão ao tratamento que melhora o desfecho. E por último, eu acho que um quarto ponto é o cuidado longitudinal. É, com o digital, é muito mais fácil você manter sempre o cuidado com a mesma equipe de saúde que está te atendendo. Então, quando você está lá presencial, você tem uma nefrologista, uma enfermeira, uma nutri que está te acompanhando, e eles sabem o seu histórico, sabem toda a sua história clínica ali, estão te acompanhando. E quando você está em casa, se você tem alguma dúvida de saúde, está sentindo alguma coisa, se você consegue falar com essa equipe, é muito mais resolutivo do que se você vai no Google ou se você vai num pronto-socorro. Então, isso acaba ajudando muito no desfecho também, você conseguir falar com a sua equipe no digital, seja por uma telechamada, seja por WhatsApp. Então, a gente vê aqui internamente, isso diminui a automedicação de paciente. Então, por exemplo, usar um anti-inflamatório que não podia, evita a ida desnecessária para pronto-socorro, internação desnecessária, porque às vezes o paciente chega no pronto-socorro, a equipe lá não conhece a história dele e acaba internando ele desnecessariamente. Então, a gente acaba não só trazendo um desfecho melhor, mas também uma redução de desperdício no sistema, né? Enfim, e até se esse paciente precisa realmente internar, a gente tem casos, paciente diálise peritoneal precisa internar, a gente faz uma teleinterconsulta com a equipe do hospital, fala, ó, eu acompanho esse paciente, essa é a história dele, então a gente consegue ajudar aquele profissional do hospital a dar um tratamento melhor para o paciente. Então, enfim, eu trouxe esses 4 pontos aqui, eu acho que a gente tem visto que tem ajudado muito no desfecho, mas fico à disposição aqui na discussão para a gente falar um pouquinho mais. Muito obrigado. Perfeito, Lucas. Muito obrigada por suas considerações e realmente já tiveram vários comentários aqui da importância da telemedicina no acompanhamento das pessoas com o DRC. Muito obrigada.